trazer uma palavra hoje, né? Já foi lida nesta noite, né? Já foi confirmado que é a parábola do filho pródigo. Só que eu quero trazer uma ênfase diferente de tudo aquilo que nós já ouvimos nessa parábola, porque quando nós lemos esta parábola, nós apenas vemos e meditamos mais no filho que foi embora, né? Quando Jesus fala sobre quem ficou perto da casa, mas estava completamente distante do coração do Pai. Os irmãos, abram suas Bíblias em Lucas 15, vamos estar lendo a partir do versículo 29, Lucas 15, 29. Deus poderoso, Tu és fiel, Senhor. Quero aproveitar para, no meu nome e em nome da pastora Marlene, que não está podendo falar, né? Eu também fiquei 3 dias sem voz a semana passada. Graças a Deus hoje já está bem melhor, né? Essa gripe está dando aí, e creio que de mim passou para ela e ela hoje não está conseguindo nem, não está saindo agora, né? Diz assim a palavra do Senhor: e o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa e ouviu música e dança, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai falava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás aqui, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este seu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Louvado seja Deus. Nós podemos dizer, colocando um tema para esta mensagem: quando a graça de Deus alcança alguém, nosso coração precisa decidir entre celebrar e ressentir-se. Pensamos naquele que saiu de casa, desperdiçou a herança, sofreu as consequências das suas escolhas e depois voltou arrependido. Mas nós vemos que nessa história, o outro filho dessa história, ele nunca saiu de casa, ele nunca desperdiçou nada do pai, ele continuou trabalhando na casa do pai, ele permaneceu perto do pai. Porém, quando o irmão volta, algo foi revelado dentro do seu coração. Ele estava perto da casa do pai, estava junto do pai, mas estava distante do coração do pai.
E talvez seja essa uma das partes mais confrontadoras desta palavra. Porque é possível estar muitas vezes dentro da igreja e ter um coração cheio de ressentimento, de amargura, de não perdoar. É possível trabalhar para Deus, sim, mas não compreender a graça de Deus. É possível conhecer as regras de obediência, tudo aquilo que temos que fazer, e ainda assim não conhecer o coração do Pai. O filho mais velho estava em casa, mas não entendia o Pai. E assim muitas vezes somos nós. Estamos dentro da igreja, mas não entendemos a igreja. Não entendemos aquilo que acontece. Lucas 15 mostra que quando o filho mais velho volta do campo e ouve a música, a festa, logo pergunta o que está acontecendo. E o servo logo lhe fala que o filho que estava perdido tinha voltado e o pai matou-lhe um bezerro cevado, estava ali fazendo uma comemoração pela volta do filho que estava perdido. E ele não conseguiu enxergar a alegria do pai. Para ele aquela festa era injusta. E muitas vezes isso acontece na igreja. Muitas vezes tem pessoas que se afastam da igreja. E quando aquela pessoa decide voltar, decide unir ou se reconciliar, já tem irmão que levanta um bicão desse tamanho. Ah, esse irmão aqui de novo, pastor está doido. Receber esse homem de volta, essa mulher de volta. Ele não sabe a alegria que está sendo no céu e no coração do pastor, daquela pessoa voltar para a igreja. Mas ele não, ele é superior, ele é o mais certo. E ele não consegue enxergar a alegria do Pai. Para ele aquela festa era injusta. E ele começa a reclamar: quantos anos eu te sirvo? Perceba a linguagem dele. Ele não fala como filho e muitas das vezes não quer falar como membro, ele quer falar como dono da igreja. Eu fiz tudo certo, eu nunca te desobedeci, você nunca fez isso por mim. O problema não era apenas a atitude dele em relação ao irmão. O problema dele era a visão dele que ele tinha do próprio Pai. E muitas vezes é a visão que nós temos do pastor e da igreja. Eu faço a minha parte, então Deus precisa me recompensar. Mas o pai queria um relacionamento, não simplesmente uma prestação de serviço. O pai queria mais dele, queria mais amor, queria mais fidelidade, queria que ele abraçasse a todos. Há uma diferença entre servir a Deus e conhecer o coração de Deus. O filho mais velho transformou a obediência num motivo de superioridade. Ah, porque eu sou certinho, eu não vou aceitar aquele que saiu, que errou,
que falou isso, que fez isso, fez aquilo, e está de volta. Eu nunca transgredi uma ordem da igreja, do pastor, em outras palavras, eu mereço mais do que ele. E aqui está um perigo espiritual. Quando começamos a comparar a nossa caminhada com a caminhada de outras pessoas, podemos transformar a nossa fidelidade em orgulho. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, eu sempre estive aqui, eu nunca abandonei a igreja, eu sempre ajudei, eu sempre fui correto. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas existe uma pergunta mais profunda: como que está o coração daquele que está fazendo tudo? Será que ele não está querendo fazer em benefício próprio? Porque se ele não aceita um irmão que volta, não podemos olhar pelos erros, pelas falhas, pelas faltas que o outro cometeu. Podemos pedir a misericórdia para nós, e muitas vezes nós queremos só a justiça para os outros. O problema do filho mais velho era não conseguir celebrar a restauração do seu irmão. O pai estava comemorando, o pai estava alegre, o pai estava feliz com a volta do filho, não por tudo que o filho tinha feito. O importante, a festa não era para celebrar os erros que o filho tinha feito, mas a festa era para celebrar porque o filho voltou. E o filho mais velho olhou para o passado do seu irmão, mas o Pai, o nosso Deus, ele olha para o nosso futuro. O filho mais velho, o irmão mais velho, ele fica olhando para aquilo que o outro desperdiçou, mas o pai enxerga aquele que voltou arrependido. O filho mais velho disse: esse teu filho, mas o pai continua tratando-o como irmão. Ele já não aceitava mais nem o outro como irmão. Você às vezes está olhando para aquilo que ele fez, mas eu estou olhando para aquilo que ele pode se tornar depois da sua volta. Por isso, existe um perigo muito grande em nós nos tornarmos como o filho mais velho. Talvez a pergunta desta mensagem não seja: você já foi como um filho mais novo? Talvez você esteja se tornando como o filho mais velho. E esse é o maior perigo. Porque o filho mais novo, ele sabia que tinha errado, que estava perdido. E o filho mais velho não percebia que também precisava ser encontrado, mesmo dentro da casa do pai. Um estava perdido longe da casa do pai, e o outro estava perdido dentro da casa do pai. E é comum muito acontecer hoje em dia nas nossas vidas. Por isso é necessário voltar para o pai. O outro precisava voltar o coração do pai. E essa é uma das grandes lições dessa palavra. Estar perto de Deus não significa
necessariamente compreender o coração de Deus. Ou muitas vezes, como disse nosso irmão Manuel, quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Existe algo muito lindo nessa história. Quando o filho mais novo retorna e o pai corre ao encontro dele, o pai não foi atrás dele, mas deixou ele à vontade. Mas quando ele volta, o pai corre ao encontro. Mas quando o filho mais velho se recusa a entrar na festa, o pai também sai para conversar com ele. E isso significa que o amor do pai alcança os dois. O amor do pai alcança toda a igreja. O pai foi ao encontro do filho rebelde, mas ele também foi ao encontro do filho ressentido. O pai não diz: se você não quer entrar, não é problema meu, é problema seu. O pai sai e conversa com ele, insiste, mostra o coração, porque o pai não queria apenas recuperar o filho, ele queria restaurar a família. E muitas vezes nós queremos restaurar a igreja, mas como eu disse, muitas vezes, quando alguém volta, não é bem recebido, não é bem tratado. Mas é preciso nós aprendermos nos alegrar. E esta é uma grande mensagem do Pai. O irmão voltou, o que estava perdido foi encontrado, e o que estava morto, na linguagem da parábola, voltou à vida. Por isso a resposta correta: não devemos ter ressentimento, devemos nos celebrar, devemos nos alegrar, ignorar o passado. Isso não significa que nós estamos fingindo que nada aconteceu, mas devemos nos alegrar, porque daqui para frente nós sabemos que a graça de Deus é maior do que o nosso desejo, muitas vezes, de condenar alguém para sempre. E as igrejas estão condenando, as igrejas estão matando almas, mais do que salvando. Infelizmente, é o que nós vemos por aí. E se Deus decidiu restaurar alguém, quem somos nós para desejar que essa pessoa permaneça caída? Quem somos nós? Nós também somos fracos pecadores. E a pergunta que fica para nós: talvez existam pessoas que conseguem celebrar quando Deus abençoa alguém, mas quando Deus restaura alguém que nos feriu, e quando Deus recebe alguém que nós julgamos indigno, e quando alguém que errou volta para a igreja, é quando alguém que está distante retorna, será que nós conseguimos dizer: se o Pai está feliz, eu também quero participar dessa alegria? Essa é a maturidade espiritual que está faltando nos dias de hoje. Não é apenas receber a graça só para mim, é celebrar a graça com os nossos irmãos que estão perdidos. Por isso, o filho mais novo precisava aprender a lição e voltar para casa, e o filho mais velho precisava aprender a entrar para a festa, se alegrar, né? Um precisava reconhecer: eu preciso do Pai. O outro precisava reconhecer:
eu também preciso da graça do meu Pai. Porque não existe graça maior do que essa, né? Por isso que nós temos que nos alegrar quando alguém volta à casa do Pai. Porque o que nós aprendemos é o que Paulo ensina em 1 Coríntios 13, 4 ao versículo 7. Essa é a mensagem que todo cristão tem que ter no coração. Se não tiver, tem alguma coisa errada na vida dele. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Jesus nos ensina. E é esse amor que nós temos que levar aos nossos irmãos que estão perdidos. Porque o inimigo está aí, enganando a muitos. Por isso, o amor também não vive buscando os seus próprios interesses. Ele sabe perdoar, sabe esperar e escolher a verdade em vez da injustiça. Por isso, o amor verdadeiro não procura apenas ser amado, ele procura amar, assim como Cristo nos ensinou a amar e nos amou. Por isso, ele nos deixa como o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que Deus venha nos abençoar nesta noite. Que Deus venha restaurar a nossa vida. Que Deus venha restaurar o nosso coração. Que nós venhamos aprender a amar uns aos outros como Cristo amou. E hoje é dia de Santa Ceia.